E pegando aqui só uma dúvida. Você falou que você é tradutora e intérprete. Isso. Qual é a diferença? Quando a gente vai simplificar, né? A gente fala que tradução é um documento escrito e interpretação é do idioma oral. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a tradução, né? Aqui no podcast, vocês chamam um gringo e vocês falam, não, mas a gente quer que todo o nosso público entenda e, como a gente disse aqui, não é todo mundo que fala inglês. O Bruno mesmo não entenderia, não é, Bruno? Alguma coisa eu entenderia, mas eu tudo ia não. eu ia ter que fazer a interpretação de mim mesmo. Exatamente. Então, eu ia ter que vir. Então, vocês iam me chamar, Fê, faz a tradução aí pra mim. Eu ia falar a tradução, não, eu vou fazer a interpretação. Por quê? Interpretação é do idioma oral. Então, ela envolve outras habilidades que não a escrita. Então, por exemplo, eu tenho que treinar sotaques, eu tenho que treinar pensamento rápido, eu tenho que treinar minha memória, eu tenho que treinar muita coisa para eu poder conseguir fazer essa interpretação. Por quê? Porque nesse ambiente, por exemplo, eu não consigo fazer uma interpretação simultânea. Eu não tenho um isolamento para a gente fazer uma interpretação que na hora que ele estiver falando, eu falo junto, porque senão eu vou falar por cima de alguém. Então, vai ficar tudo confuso. É como se o Marcelo estivesse falando e eu fosse interpretar na hora que o Marcelo estivesse falando, minha voz vai ficar em cima da dele. A menos que na edição ali, alguém abaixe o microfone do Marcelo e só eu ouça ele. Uhum. Entendeu? Mas fora isso, não tem como. Então, o que acontece? O Marcelo vai falar, eu vou ficar em silêncio, mas eu vou ficar tomando notas. E isso vai significar que, na minha tomada de notas, que não é transcrever o que o Marcelo está falando, é um sistema, eu vou tomar minhas notas, o Marcelo está falando, de 3 a 5 minutos, até 7 minutos, é tranquilo. Depois, eu entro e faço a interpretação do que o Marcelo falou em inglês para o português, ou vice-versa. Aí você faz o briefing. Que Essa anotação em essa taquigrafia, palavra tá. você usa taquigrafia? O que é? Não, seria ótimo, né? Não, mas são símbolos misturados com palavras, misturado com o que for mais confortável para cada intérprete. Tem um sistema de tomada de notas que a gente aprende quando a gente está estudando. Tem vários cursos que a gente pode fazer. Eu já fiz vários com um professor meu, que é maravilhoso. Mas você vai aprendendo, tipo, meio ambiente, ecologia, tudo que tem a ver com esse universo. A minha representação é uma arvorezinha, entendeu? Então, tipo assim, qualquer coisa que o Marcelo falar de meio ambiente, enfim, aí se tem destruição do meio ambiente, eu vou lá e corto a minha arvorezinha. Porque destruição do meio ambiente é uma palavra muito grande e eu já perdi 30 frases até eu escrever destruição do meio ambiente, entendeu? E aquilo te faz... É o que eu estava falando da questão das conexões que você faz, dos relacionamentos entre conhecimentos. Porque isso aí o computador jamais entenderia se você fizesse isso. Nunca. Você pode treinar o computador a entender os signos, né? Mas entender o que você desenha ali e tal. Então, assim, eu acho que tem essa limitação, sim, das tecnologias, porque a gente tem a nossa forma de pensar e de reagir ao que a gente está fazendo, o seu trabalho, por exemplo, você faz isso aí porque você vai cortar você pega uma estrada, um caminho mais curto para chegar no seu objetivo. Isso é super interessante. E é extremamente difícil, velho. Mas deve ser, ué. Cara, se traduzir... Você tem que criar uma língua de sinais para você mesmo e depois aplicar ela Uma língua de sinais, não. Uma língua de signos. Porque a É, língua de que é a sinais Libras. é Libras. Falando isso, por isso que quem tá fazendo na televisão lá, que tem um espacinho, aquele quadradinho, né? Por isso que ele é um intérprete de Ele Libras. é um intérprete de Libras. Por quê? Porque ele está interpretando para um outro idioma, que é a Libras. Inclusive, quantos idiomas oficiais o Brasil tem? Deve ser 2. 2. Português e Libras. Com E certeza. isso está escrito na nossa Constituição. O Brasil tem 2 idiomas oficiais. E é outra coisa que ninguém aprende, né? A Constituição? Não. A Constituição, eles aprenderam, eles não aprendem não, mas mudar é todo dia. Exatamente. Agora, a Libras, eu acho que deveria também ser um pouco Sim. mais bem tratado. Né? Deveria ser mais bem respeitada. Porque quantas piadinhas de intérprete de Libras vocês veem? Sim, com as várias. Várias, sabe? E isso, como intérprete, a gente vê o tanto que é desrespeitoso.
Porque é uma profissão muito difícil, é uma profissão super delicada, a população não sabe Libras, mas existe toda uma parcela da população que depende daquele intérprete para entender uma mensagem presidencial, que depende dessa parcela do intérprete para entender qualquer mensagem que seja transmitida, mas ninguém pensa nisso. Nos congressos, agora que a gente está começando a ver mais congressos com Libras, e Libras não é uma linguagem, é uma língua, porque tem essa diferença também, né? Então... Água aí? Não. Tem água ainda aí? tem, obrigada. Então, a gente tem que tratar a Libras como língua, como um idioma. E não só como uma linguagem, porque uma linguagem pode ser qualquer coisa que eu crio. Tipo, Game of Thrones tem uma linguagem própria. Tem uma forma de se comunicar própria, que não é uma língua, né? O Tolkien cria várias linguagens dentro dos mundos dele. Ok, isso é uma forma de se comunicar. Mas não é uma língua, né? Então, eu acho que a gente desrespeita muito a Libras. E Libras é só no Brasil, né? A gente tem que lembrar disso. Mas a língua de sinais, aonde quer que seja, a gente vê muitos intérpretes, né? Por isso que é a interpretação. Você quer explicar para o pessoal que está escutando a gente por que Libras é só no Brasil? Eu entendo por quê, e é um pouco do que a gente estava falando agora, mas às vezes a pessoa não sabe, e acho que seria bom até deixar bem claro por que é só no Brasil. Ah, tá. Porque tem a questão da simbologia, que, né, imagino que seja simbologia. Você tem o ABC, que se repete igual ao do inglês, mas as palavras são diferentes e os símbolos são diferentes. Porque Libras, na verdade, é uma língua brasileira de sinais. E por ser língua brasileira de sinais, ela é própria do Brasil, que nem o português. Português brasileiro é do Brasil. Língua brasileira de sinais é do Brasil. Então, a forma de você falar vai ser tipicamente brasileira, mesmo que seja com gestos. E aí eu não vou nem tentar fazer nenhum gesto em Libras, porque eu realmente E muitos aprendi gestos, pouquíssimos que a péssima. gente sabe do Brasil são diferentes de outros países. Por exemplo, quando você dá dedo para os outros, isso pode significar coisas diferentes em países diferentes. Exatamente. Ou uma que banana... nem na Disney a gente não podia apontar com um dedo, tinha que apontar com dois. Com 2 dedos, exatamente. Por quê? Qual que é a diferença? Porque apontar com um dedo é considerado um xingamento em determinados países. E então você apontava com 2 sempre, para a pessoa não se sentir ofendida. Lá você aprende a fazer isso. Mas também dizem que porque o Disney ficava sempre lá nos parques apontando com os 2 dedos, porque ele tinha cigarro aqui, ele ficava... Isso é Ele uma fumava. história... Aí é a lenda, né? Aí é a lenda. Mas igual, você não pode sentar e dar a sola do seu pé direito ou esquerdo no mundo árabe, de forma alguma, porque é desrespeitoso. A sola do seu pé não pode estar virada para a pessoa. Olha só. Então, mas isso são signos, isso não é uma língua, né? Isso faz parte da linguagem. Isso faz parte da linguagem. Será que é entendeu? por isso que a humanidade nunca vai conseguir chegar numa língua única? Porque ela vai sempre, independente do que acontecer, ser alterada pela linguagem. E mesmo o inglês a gente tenta ter o inglês como uma língua Padrão, né? padrão no mundo. Não tem como, porque eu falo um inglês, o Marcelo fala outro inglês, os americanos, dentro do próprio Estados Unidos, falam outro inglês. América do Sul não, a África do Sul, completamente diferente. Austrália. E qualquer pessoa que aprenda como segunda língua, como idioma estrangeiro, no caso, vai ser completamente diferente. Então, não tem como a gente ter uma língua única, tipo, língua franca no mundo. Entendi. Sabe? É muito surreal a gente Porque pensar a língua é nisso. viva, né? A gente vive um momento... tá tendo ajustes aí técnicos. Mandar chegar Mas a língua é um ser vivo, né? Como nós somos, então ela está constantemente mudando, constantemente se alterando, se ajustando, né? A cultura do povo. E aí não tem como você simplesmente querer ali enquadrar ela de uma forma, um padrão que seja internacional. E eu acho que é por isso que eu também
acho que a profissão nunca vai desaparecer ou ser substituída por inteligências artificiais, porque tem muito do aspecto cultural ali.